Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina: Sistemas Computacionais. Tema: Linguagem C, ponteiro, endereço e memória. Olá, pessoal. Bem-vindos à semana 5 da disciplina de Sistemas Computacionais. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelos loiros e cacheados e está com blusa preta com estampa de flores. Ela é vista do peito para cima e está de costas para uma parede com geometrias marrom, cinza e rosa. À esquerda, uma poltrona bege com almofadas. Uma cama com uma pequena mesa arredondada à direita e uma lâmpada suspensa acima. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Essa semana, nós vamos aprender conteúdos bastante interessantes. Nós vamos falar sobre alguns conceitos de linguagem C. Nesse contexto, a gente vai falar de estrutura, ponteiros, para que possamos depois fazer simulação de alguns processos da disciplina, como os que a gente viu na semana 3, paginação e particionamento fixo. Vamos lá? A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos da linguagem C, principalmente a questão de ponteiros e endereços na memória. Novo slide, programa C. Abaixo, um retângulo vertical dividido em 4 tiras com textos escritos, de cima para baixo. Tira 1. Diretivas ao pré-processador, includes macros. Tira 2. Declarações globais, funções, variáveis. Tira 3. Definição das funções. Tira 4. Programa principal. Man, abre e fecha parênteses, abre chave, barra asterisco, begin, asterisco, barra, fecha chave, barra asterisco, and asterisco, barra. À direita da tira 3, fora do retângulo, uma seta que aponta para o asterisco barra indica isto é um comentário, asterisco barra. Abaixo à direita da tira 4, uma seta aponta para a direita, onde há o texto Programa Mínimo em C. Essa primeira figura que vocês estão vendo aí, vocês vão ver a estrutura básica de um programa C. Na parte inicial, vocês vão ver que são as bibliotecas e as macros. As bibliotecas são bibliotecas de funções que depois a gente vai usar aqui no nosso programa principal. Depois você tem uma seção de declaração de funções e variáveis globais, né? Em seguida, uma seção de definição de funções, e aí vem a parte do programa principal, né? Que vem com a palavrinha reservada main. O abre chaves é o começo, o início do nosso bloco, né? Esse é o bloco principal. E o fecha-chaves é o fim desse bloco principal. Bom, nós vamos falar de ponteiros, né? O que é um ponteiro? É uma variável, né, que contém nela o endereço de memória, né? Como a gente vinha falando, né? A gente tem a nossa memória e a nossa memória tem endereços, né? E esses endereços, na verdade, eles correspondem à posição, né? Ao endereço de uma outra variável. Por isso que a gente fala que o ponteiro aponta para outra variável, né? Porque ele guarda o endereço de uma outra variável. Por que nós usamos, né? Uma das funções para usar ponteiro é a ideia de alocação dinâmica de memória. Sugiro que vocês aí deem uma olhadinha nesse assunto se tiverem oportunidade, né? Ele aumenta a eficiência das rotinas, né? E também ele oferece um meio da gente modificar o valor das variáveis que são passadas aí nos argumentos das nossas funções, né? Então, a gente vai brincar um pouquinho com isso na aula de hoje. Novo slide exemplo. Abaixo, uma coluna composta por 9 linhas. Linha 1, 3 pontos que estão um abaixo do outro. Linha 2, vazia. Fora da linha à esquerda, o número 1002. Linha 3, número 25. Fora da linha à esquerda, o número 1003. Linha 4, número 3.96. Fora da linha à esquerda, o número 1004 e abaixo, o número 1005. Linha 5, número destacado em negrito, 1003. Fora da linha à esquerda, o número 1006. Linha 6, vazia. Linha 7, 3 pontos que estão um abaixo do outro. Linha 8, vazia. Linha 9, vazia. À direita da coluna, uma seta interliga as linhas 2, 3 e 4. À direita, o texto um abaixo do outro. A, entre parêntese, inteiro, fecha parêntese. B, abre parêntese, float, fecha parêntese. P, abre parêntese, ponteiro, fecha parêntese. À direita, uma seta curva aponta para o texto.
Nesse esquema da figura, vocês vão ver que eu representei uma memória, né? E aqui, do seu lado esquerdo, vocês vão ver os endereços aí que eu defini para essa memória. Nessa memória, a gente tem uma variável inteira aqui no espaço 1003, uma variável float, float é o real, né? No espaço 1004, tá meio mal colocado aqui, mas dá para entender, né? E aí a gente tem um ponteiro aqui, né? Que ele está guardando o endereço da memória onde está armazenada a variável 25. Então, ele guarda o endereço 1003. Então, por isso que ponteiro é um tipo de variável diferente, né? Em vez dele guardar um valor, um conteúdo, ele guarda como valor o endereço de uma variável. Novo slide exemplo. Abaixo o texto. Forma geral, tipo asterisco identificador. Tipo, qualquer tipo válido em C. Asterisco, símbolo para a declaração de ponteiro, indique que o identificador aponta para uma variável do tipo C. Exemplo, int asterisco p, ponto e vírgula, char asterisco p1, ponto e vírgula, float asterisco pf1, vírgula, asterisco pf2, ponto e vírgula. Então, como que a gente declara um ponteiro, né? A forma geral de declaração de ponteiro é você dizer qual é o tipo de variável que ele vai apontar, então esse é o tipo do ponteiro, o asterisco, que define, e o nome do seu ponteiro, né? Então, qualquer tipo válido em C, o identificador é um identificador válido em C, e o asterisco é o símbolo de declaração de ponteiro, né? Ele indica aí que o identificador vai apontar para uma variável daquele tipo que estava escrito antes. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Int asterisco P, né? É um ponteiro chamado P, que aponta para uma variável do tipo inteiro. Char asterisco P1 é um ponteiro que o identificador é P1, chamado P1, que aponta para uma variável do tipo char. PF1, né, é um ponteiro para float, e PF2 é um ponteiro para float. Tudo bem? Novo slide. Operadores de ponteiros. Abaixo os elementos. Linha 1. Símbolo ampersand. Linha 2. Asterisco. Linha 3. Precedência 2 pontos. Linha 4. Maior precedência. Linha 5. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Duplo sinal de soma. Abre parêntese. Pós. Fecha parêntese. Duplo sinal de subtração. Abre parêntese. Pós. Fecha parêntese. Linha 6, ponto de exclamação, sinal de tio, duplo sinal de soma, abre parêntese, pré, fecha parêntese, duplo sinal de subtração, abre parêntese, pré, fecha parêntese, sinal de subtração, abre parêntese, unário, fecha parêntese, abre parêntese, cast, fecha parêntese, asterisco, abre parêntese, unário, fecha parêntese, símbolo ampersand, abre parêntese, unário, fecha parêntese, size of. Linha 7. Sinais de multiplicação, divisão e porcentagem. Linha 8. Sinal de soma, sinal de subtração. Linha 9. Duplo sinal de menor que, duplo sinal de maior que. Linha 10. Reticências. Linha 11. Menor procedência. Linha 12. Ponto e vírgula. Então, aqui, esse slide, ele mostra para vocês, quando trabalhar com ponteiro, né, a precedência dos operadores. Nós vamos ver dois operadores muito importantes para ponteiro, que é o e-comercial e o asterisco, né? Mas depois a gente tem outros operadores aí, a gente vai falar sobre o mais, o menos, que são os incrementos, né? Esse é o incremento pós, né? E depois tem o incremento pré, né? Então, é mais ponteiro, menos ponteiro. Aqui seria o contrário, né? Ponteiro mais e ponteiro menos. Aí as operações básicas, multiplicação, divisão, mod, mais e menos, e aí existem outros que agora a gente não vai ver, que em cursos básicos aí de C vocês conseguem mais informações. Tá? Novo slide. O operador símbolo ampersand. Abaixo. Símbolo ampersand. Operador unário. Devolve o endereço de memória do seu operando. Seu uso mais comum é durante inicializações de ponteiros. Exemplo, int asterisco p, vírgula, acm, sinal de igual 35, ponto e vírgula. P igual símbolo ampersand, acm, ponto e vírgula, barra, p, recebe, abre aspas, o endereço de, fecha aspas, acm. O valor de p é 1292 e o conteúdo é o valor do endereço apontado por p. Outro modo de inicializar.
P, sinal de igual, 0. P, sinal de igual, null. Ponto e vírgula, barra, asterisco, equivale a P, igual 0, asterisco, barra. No canto superior direito, uma coluna composta por 8 linhas. Linha 1. À esquerda, um ponto preto. À direita, 2 pontos pretos que estão um abaixo do outro. Linha 2. Vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 1002. Linha 3. Número 1292. À esquerda, fora da coluna, o número 1003. À direita, fora da coluna, a letra P. Linha 4. Vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 1004. Linha 5. À esquerda, um ponto preto. À direita, 2 pontos pretos que estão um abaixo do outro. Linha 6. Número 35. À esquerda, fora da coluna, o número 1292. À direita, fora da coluna, a sigla ACM. Linha 7. Vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 1293. Linha 8. À esquerda, um ponto preto. À direita, 2 pontos pretos que estão um abaixo do outro. Vamos falar do operador e-comercial. Ele é um operador unário, significa que ele modifica, né, apenas um operando, e esse operador, a função dele é devolver o endereço de memória do operando, né? Então, a gente usa muito isso quando a gente está fazendo inicialização de ponteiro. Então, vamos lá, vamos definir um ponteiro, int asterisco p, vírgula, e uma variável ACM. Então, aqui é uma variável, né? Eu não tenho um asterisco, então é uma variável comum. Então, eu estou definindo um ponteiro para inteiro e uma variável chamada ACM e já estou atribuindo para essa variável ACM o valor de 35. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nessa linha inicializando o meu ponteiro. Por quê? Eu estou dizendo que o ponteiro P vai receber o endereço, olha lá, o operador endereço, da minha variável ACM, né? Então, o P recebe o endereço de ACM. Na nossa figurinha, a ACM está no espaço, né, no endereço 1292, então, após essa operação, o ACM, o P vai estar o quê com o valor aqui? 1292. Então, o P ele está apontando para essa posição de memória, onde a ACM está guardando o valor de 35. Então, o valor de P é 1292. E o conteúdo é o valor do endereço. Então, qual que é o valor de P? 1292. Qual que é o conteúdo de P? 35. Por quê? É o valor do endereço apontado por P. Qual que é o valor do endereço apontado por P? 35, tá? E aí a gente pode inicializar também de modo null, né? Quando você quer que o ponteiro não aponta para nada inicialmente, você pode fazer P recebe 0 ou P recebe null, dado que esse P é aquele ponteiro que a gente definiu lá em cima. Aqui a gente tem um operando asterisco, né? É também um operador, desculpa, é um operador unário, devolve o valor da variável apontada, como a gente fez lá no slide anterior. Então, aqui é a definição, esse asterisco aqui é outra coisa, né? Esse asterisco é para definir o P, que é um ponteiro, aí eu defini uma variável Q, vejo que não tem asterisco, e uma variável ACM, e atribuí para o ACM 35. Fiz a mesma coisa, P recebe endereço de ACM. O que significa aqui essa inicialização? P passa a apontar para ACM. Então, lá na nossa memória, o P recebe o endereço de ACM, que é 1292. E agora, o que eu fiz? Eu peguei aquela variável Q e falei para Q, ó, recebe o conteúdo apontado por P. Então, agora o Q vai receber o conteúdo de P, né? Quem P aponta? ACM, o Q vai receber 35. Tá? Então, o valor de Q é 35, né? O mesmo da variável apontada por P. Não confundir os operandos de ponteiros e comercial, né? O endereço e o asterisco, quer dizer, o valor no endereço, com o AND, né? De bit a bit, que é um operador aí que depois, mais para frente, se vocês tiverem oportunidade de consultar, é bastante interessante. E o asterisco não confundir com o sinal de multiplicação. Tá? Os operadores de ponteiros, eles têm precedência, que era lá o asterisco e o e-comercial, maior que todos os operadores que são aritmético, né? Exceto o menos, né, que negativa um número, tá? Novo slide. Atenção, abaixo os itens. Tecnicamente, qualquer ponteiro pode apontar para qualquer posição de memória. O tipo de ponteiro pode ser importante, por exemplo, em aritmética de ponteiros.
Float vezes igual 3,5, y igual 0,96. Int asterisco p. P igual símbolo ampersand vezes ponto e vírgula barra asterisco p, abre parêntese, int asterisco, fecha parêntese, aponta p, barra float, triplo sinal de exclamação, asterisco barra. Y igual asterisco p, ponto e vírgula, barra asterisco, erro asterisco, barra. Tecnicamente, ponteiro pode apontar para qualquer posição de memória, mas a gente sabe que o sistema operacional, por uma questão de segurança, ele reserva alguns endereços de memória, né? E aí a gente não consegue fazer ponteiro de programa de usuário apontar para aqueles endereços, porque senão a gente modificaria aí os registradores do sistema operacional. Então, por segurança, a gente não deve e não consegue facilmente fazer isso. O tipo do ponteiro, ele é importante, né? Porque, por exemplo, né, aqui nesse programinha, a gente está definindo uma variável x do tipo float, né? E uma variável y do tipo float. E aí, para x, a gente está atribuindo o valor real, né? Float é real, 3,5, e para o y também. Na próxima linha, a gente está falando que nós vamos fazer um ponteiro para inteiro, né? Eu até posso, dependendo do compilador, conseguir executar isso aqui. O que é isso, né? P aponta para o endereço de x, né? Então, ele vai apontar para x. Só que a hora que eu fizer y receber o conteúdo do ponteiro de P, né? Do ponteiro do valor do P, o que vai acontecer? Vai dar um erro, né? Eu estou fazendo casting de tipos, né? Isso daqui não vai ficar legal. Então, em ponteiros, né, a gente trabalha normalmente com 3 operações. Uma de atribuição de ponteiros, né, outra aritmética de ponteiros, né, e a outra comparação de ponteiros. Novo slide atribuição, abaixo, igual a qualquer variável. Exemplo, int x igual 8, asterisco p1, asterisco p2. p1 igual símbolo ampersand x. P2 igual P1. Print, abre parêntese, aspas, porcentagem D, fecha aspas, vírgula, P1, vírgula, asterisco, P1, fecha parêntese. Print, abre parêntese, aspa, porcentagem D, vírgula, P2, vírgula, asterisco, P2, fecha parêntese. Então, primeiramente, vamos falar lá da atribuição, né? Igual qualquer atribuição de variável que vocês fazem em programa C ou outros programas, né? Você aqui está definindo uma variável int x que recebe 8 e 2 ponteiros, P1 e P2, ponteiros para variáveis inteiras também. Aí você está dizendo, P1 aponta para x, né? P1 recebe o endereço de x, essa é uma atribuição para o ponteiro. E depois, você está atribuindo o ponteiro P1 para P2. Isso significa que os 2 ponteiros vão estar apontando para a mesma variável x. Então, quando a gente imprimir, vejam aqui, o comando printf é para imprimir. Esse porcentagem D eu estou dizendo que é um tipo inteiro, e aqui é um tipo inteiro. Quem são os meus 2 tipos inteiros que eu estou imprimindo? P1 e asterisco P2, né? O conteúdo de P1. Então, quando eu imprimir essas 2 linhas, aqui eu vou ver que os 2 ponteiros estão apontando para o mesmo valor, né, para 8, e para o mesmo endereço, né, então o endereço que eles apontam é o mesmo e o valor que eles apontam, o conteúdo vai ser 8, tá bom? Façam isso, tentem fazer, que vai ser legal brincar com isso. Em relação à aritmética de ponteiros, a gente tem basicamente 2 operações, adição no sentido de caminhar o incremento na memória, né, e a subtração no sentido de retroceder, né, o caminho, né, caminhar para trás, vamos dizer assim, no incremento de memória. Novo slide aritmética de ponteiros. Abaixo à esquerda, uma tabela composta por uma coluna e 8 linhas. Linha 1, 3 pontos pretos centralizados que estão um abaixo do outro. Linha 2, número 2000. À esquerda, fora da coluna, o número 1998. À direita, fora da coluna, a letra P. Linha 3, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 1999. Linha 4, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 2000. Linha 5, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 2001. Linha 6, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 2002. Linha 7, vazia.
à esquerda, fora da coluna, o número 2003. Linha 8, 3 pontos pretos centralizados que estão um abaixo do outro. À direita da tabela lê-se inteiro de 2 bytes, int asterisco p, ponto e vírgula, reticências, p, duplo sinal de soma, ponto e vírgula, barra, barra, incrementa conteúdo, abre parêntese, valor, fecha parêntese, armazenado em, símbolo de ampersand, p, barra asterisco, p, duplo sinal de subtração, ponto e vírgula, asterisco, barra. P igual P, sinal de soma, 2, ponto e vírgula, barra, asterisco, válido, asterisco, barra. Então, vamos lá? Então, aqui mais um exemplo para vocês. Então, o meu ponteiro P, né, ele está aqui alocado nesse espaço, mas ele está apontando para uma variável aqui, para um espaço, né, 2000. Então, o P aponta para esse espaço de memória. E aí eu estou dizendo que esse meu P, né, estou pensando que aqui nós vamos armazenar inteiros de 2 bytes, esse P vai apontar para variáveis do tipo inteiro. Se eu fizer um P++, né, uma aritmética de incremento do P, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o P, ele vai caminhar, né? Ele vai caminhar e vai incrementar o conteúdo, né? E o P menos menos, né? Ele vai decrementar, né? Então, como que eu posso fazer para ele caminhar, né? Eu posso usar esses incrementos ou eu posso fazer P recebe P mais 2. Novo slide, aritmética de ponteiros. Abaixo à esquerda, uma tabela composta por uma coluna e 8 linhas. Linha 1, 3 pontos pretos centralizados que estão um abaixo do outro. Linha 2, número 2000. À esquerda, fora da coluna, o número 1998. À direita, fora da coluna, a letra P. Linha 3, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 1999. Linha 4, número 1. À esquerda, fora da coluna, o número 2000. À direita, fora da coluna, o texto num. Linha 5, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 2001. Linha 6, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 2002. Linha 7, vazia. À esquerda, fora da coluna, o número 2003. Linha 8, 3 pontos pretos centralizados que estão um abaixo do outro. À direita da tabela, lê-se inteiro de 2 bytes. Int asterisco p, vírgula, num, sinal de igual 1, vírgula, num, 2. Reticências. P, sinal de igual, símbolo ampersand, num. Num, sinal de igual, asterisco P, sinal de soma, 1. Num 2, sinal de igual, asterisco, símbolo ampersand, num. Quanto vale num? E num 2? Aqui eu tenho uma outra aritmética, né? Vamos lá de novo. Agora aqui eu estou falando, definindo um ponteiro P, uma variável num, que também é do tipo inteiro, e já estou atribuindo 1 a ela, e num 2 eu não estou atribuindo nada, né? Que também é do tipo inteiro. Aí aqui eu estou dizendo P aponta para num, porque eu estou mandando o endereço de num para P, né? Então o P vai receber 2000, então o P está apontando para num. E num estava guardando, como eu atribuí, o valor de 1, né? Aqui, o que eu posso fazer? Agora, num, que é uma variável, ela recebe o conteúdo do ponteiro P, né, do valor apontado por P, mais 1, que vai ser o quê? O que estava o valor da variável apontada por P? 1. 1 mais 1, 2. Então, num vai ficar com o valor 2. E agora, olha aqui que legal. Em num 2, eu estou falando para ele, ó, me dá o conteúdo do endereço de num, né? Que também vai ser 2, né? Por quê? O num não ficou com 2? 1 mais 1, né? E eu vou pegar o valor de num 2. Então, nesse caso aí, o num e o num 2 vão ter valor 2 e 2. Novo slide, comparação de ponteiros. Abaixo os itens. Comparação entre ponteiros é possível. Compara-se as posições de memória. Exemplo. Int asterisco P1, vírgula asterisco P2, vírgula x, sinal de igual 10. P1, sinal de igual, símbolo ampersand, x. P2, sinal de igual, P1. If, abre parêntese, P1, duplo sinal de igual, P2, fecha parêntese, reticências. Ou, if, abre parêntese, P1, fecha parêntese, reticências, barra, asterisco, P, duplo sinal de igual, 0, 2 pontos, ponteiro nulo, asterisco, barra.
Outra coisa que eu posso fazer também em ponteiros é comparação de ponteiros, né? A comparação do endereço para onde eles apontam, né? Então, a gente compara, na verdade, as posições de memória. Então, aqui nesse exemplo, eu estou definindo 2 ponteiros. Eu estou definindo P1 e estou definindo P2, né? E a variável x que recebe 10. E aí eu estou dizendo para P1, aponta para x. E estou dizendo para P2, recebe o mesmo apontamento que P1 fez. Então, os dois vão apontar para x. Né? Nesse caso, se eu fizer esse condicional aqui, ó, mais uma para vocês, né? If P1 igual, então igual aqui são 2 iguais, né? Um igual é a atribuição. Se P1 igual a P2, aí você pode fazer alguma coisa, né? Significa o quê? Os dois apontam para o mesmo espaço, né? Para o mesmo endereço de memória, tá? Outra coisa que eu posso fazer é perguntar if P1, né? Eu estou perguntando se P1 aponta para algum lugar, ou se, lógico, eu tenho que ter inicializado P1 aí com 0, né? Porque eu estou perguntando se o ponteiro é nulo, né? Novo slide bibliografia. Abaixo as referências. Shield,H.C, completo e total. Macron Books, 1997, capítulo 2. Kelly, Apple e A Book on C, Edson, Wesley, quarta edição, 1998, capítulos 1, 2 e 4. Damas, L, linguagem C, editora Grupo Gen 10/2006. Sofner, R, algoritmos e programação em linguagem C, primeira edição, editora Saraiva, 8/2013. Então era isso, pessoal. Basicamente de ponteiro era o que eu queria mostrar para vocês. Eu usei bastante coisas assim desses livros. Na biblioteca vocês vão encontrar também mais aí informações sobre a questão de ponteiros, tá bom? Então, com esse conteúdo, eu finalizo aí a primeira aula da semana 5 de Sistemas Computacionais. Espero que vocês tenham aprendido sobre ponteiro. Vão ter questões aí bem interessantes, se vocês quiserem se aprofundar, na bibliografia que eu deixei aí para vocês de consulta. Obrigada a todos e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts.